nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Já curtiram um feriadinho? Já deu para descansar? Amém? Já estão todos novos para amanhã, começar de novo a semana? Ah, você está com uma cara assim de que eu queria mais uns 2 dias. Tá bom, mas hoje já é domingo, amanhã é segunda e segue a vida, não é mesmo? E eu gostaria de trazer uma palavra do Senhor para você nessa manhã. Por favor, vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Quero trazer para você uma palavra para abençoar seu coração nesta manhã. Uma palavra muito desafiadora. Você gosta de desafios? Desafios, eles nos tiram do nosso conforto, né? Eles nos tiram da nossa zona de conforto e nos levam a viver coisas diferentes. Então, tem gente que prefere ficar na zona de conforto, mas nessa manhã o Senhor vai falar conosco. Marcos 12, do verso 28 em diante, a palavra de Deus diz assim, 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Até aqui, amados. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, a Tua palavra está aberta aqui sobre as nossas vidas. E eu sei, Pai, que Tu tens um recado muito especial para nós nesta manhã. Queremos que os nossos olhos e os nossos ouvidos sejam abertos agora pelo Teu Espírito. E tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a Tua palavra e de recebê-la no nosso coração, seja agora paralisado em nome do Senhor Jesus. Que as barreiras sejam retiradas, que as vendas sejam retiradas, que o nosso coração agora seja totalmente livre para recebermos a Tua porção e sermos alimentados, fortalecidos e desafiados por esta palavra que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz e ela produz os resultados para os quais o Senhor a envia. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, igreja? Qual é o principal de todos os mandamentos? Essa palavra o Senhor tem ministrado ao meu coração já há alguns dias. Eu estava meditando e conversando com o Senhor sobre aquilo que temos estudado nas conexões. Aliás, se você ainda não está indo na conexão, você precisa urgente se envolver em uma. Achar uma perto da sua casa e começar a frequentar. Porque nas conexões temos aprendido sobre a vida sobrenatural que Deus tem para nós e aquilo que Deus quer fazer através de nós sobre este mundo. E tem sido uma bênção, tem sido demais, muito bom mesmo. E eu estava meditando sobre aquilo que temos ensinado na conexão e perguntado ao Senhor, Senhor, o que é que nos falta para vivermos esta vida de milagres que o Senhor tem para nós? Essa é a pergunta que fica na minha mente o tempo inteiro e não quer calar. E aí o Senhor falou, basta me amar sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E aquela palavra veio de encontro ao meu coração, amados, porque eu falei, Jesus, nós precisamos compreender o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e o que significa amar ao próximo como a si mesmo. E assim nós estaremos não apenas cumprindo a palavra como alguém que segue regras, mas estaremos totalmente dentro daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Estaremos vivendo o propósito de Deus, amando a Ele e amando ao próximo. Esta palavra Jesus Cristo declarou
um pouco antes da sua morte. Semana passada comemoramos a Páscoa, não é mesmo? E você sabe que foi a maior expressão do amor de Deus por nós, o dar o seu próprio Filho pelas nossas vidas. E Jesus Cristo estava muito próximo de ser traído e entregue para a sua crucificação. E nesta semana, antes da Páscoa, ele estava ali no templo e ele estava sendo bombardeado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos mestres da lei, com N perguntas, com N questionamentos, porque o desejo desses homens era pegar Jesus no pulo, era pegar Jesus no jeito de falar, olha aí, acabou de transgredir a lei, olha aí, agora temos um motivo para acusá-lo, pronto, vamos condená-lo por conta deste erro que ele acabou de declarar. E eles estavam procurando razões para poderem colocar Jesus numa situação ruim e condená-lo à morte. E aí eles começaram a fazer vários questionamentos sobre Jesus, perguntaram sobre os impostos, se deveriam ou não continuar pagando impostos a Roma, perguntaram sobre a ressurreição, o que acontecia após a morte. Começaram a fazer várias perguntas, e aí chega este moço aqui e fala, bom Senhor, eu quero saber qual que é o principal mandamento, o Senhor não é um rabi, o Senhor não é um mestre, então diga-nos, qual é o principal mandamento? E Jesus, na sabedoria que ele tinha como homem, mas como Deus, ele chega e fala abertamente para eles, olha, prestem atenção, o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento e de toda a tua força. E se não bastasse Jesus parar aí, ele ainda diz, e o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque, amados, a partir do momento que o primeiro mandamento se cumpre, o principal de todos, ele começa a acontecer e ele vai em toda a sua plenitude, ele vai em toda a sua força, o segundo ele começa a acontecer também. Porque o segundo é decorrente do primeiro. O segundo ele acontece a partir do momento que o primeiro está alinhado na nossa vida. E é interessante porque Jesus Cristo se reporta lá ao livro de Deuteronômio. Você quer ir comigo lá? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6. Eu te convido a abrir sua Bíblia lá. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. E cristocidentemente, na minha leitura anual, eu estou no livro de Deuteronômio. Sim. E o livro de Deuteronômio, amados, é muito interessante. Porque Moisés repete para o povo de Israel todo o ensinamento que ele havia passado referente a como buscar a Deus, como amar a Deus, como fazer a vontade de Deus, como cultuar a Deus. Moisés começa a repetir tudo aquilo que Deus havia dito ao longo de 40 anos, porque aqui Moisés já está prestes a morrer, e o povo de Israel já está prestes a entrar na terra de Canaã, e Moisés começa a repetir toda a lei, e sempre ele fala, se você quiser amar a Deus, você faça isso. Se você fizer isso, você vai aprender o que é amar a Deus. Porque tal coisa aconteceu na tua vida para que você aprenda a amar a Deus. Leia Deuteronômio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos aqui já leram o livro de Deuteronômio? Isso, talvez você tenha achado meio cansativo. Leia de novo, observando quantas vezes aparece que aquilo que eles vão fazer, aquilo que eles vão viver, aquilo que eles vão praticar, culmina no amor a Deus. Leia desta maneira, procure isso no livro de Deuteronômio. Se você não leu e não levantou sua mão agora há pouco, eu te digo, comece a ler. Pode ser? Comece hoje ou amanhã cedo, pegue um capítulo por dia, vai lendo Deuteronômio e vai procurando. Quantas vezes aparece de que você deve amar a Deus? Mas eu quero ir com você em Deuteronômio capítulo 6. Foi exatamente o texto que Jesus Cristo citou lá em Marcos 12. Deuteronômio 6, já achou? Está aí? Eu vou começar do verso 1, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir.
para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amados, qual é o principal de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O que significa amar a Deus? Quando a gente começa a ler esse texto de Deuteronômio, lá no versículo 2, a palavra começa a citar algumas coisas importantes que eu quero que você acompanhe comigo. A primeira delas, Moisés diz, para que temas ao Senhor teu Deus. O temor a Deus, o cuidado respeitoso, o apreço, o honrar a Deus, o colocar Deus acima de tudo como a pessoa mais importante na sua vida, na minha vida, começa a mostrar o nosso amor a Deus. Amamos a Deus temendo-o, não tendo medo dele, mas sabendo quem ele é, na sua grandeza, na sua força, na sua soberania, no seu poder, na sua glória, na sua majestade. Quando olhamos para Deus e entendemos quem Ele é e começamos a temê-lo em nosso coração, aqui o amor a Deus começa a vir sobre as nossas vidas e a ser demonstrado por aquilo que Ele é. É interessante porque o temor a Deus está envolvido numa palavra que diz aqui no verso 4, quando Ele diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele está dizendo assim, desculpe o hebraico, eu não sou boa de hebraico, mas ele está dizendo assim, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai nosso Deus, Adonai é um. A palavra Adonai é um dos nomes de Deus, que diz que Ele é Senhor. Ele é apenas um e não há outro. Ele é apenas um e é insubstituível. Ele é apenas um e completo em si mesmo. Ele é apenas um e perfeito. E não precisa de outro para complementar quem Ele é. Esse é o nosso Deus. E o amor a Deus está em entendermos que Ele é o único Deus. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas guarda no teu coração. A outra coisa que diz ali no versículo 2, é que nós devemos viver e guardar os seus estatutos e os seus mandamentos. O povo de Israel entendeu que ele precisava ter uma vida religiosa de obediência à lei. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo, e lá em Mateus capítulo 5 e 6, ele nos fala novamente sobre os mandamentos, Jesus Cristo deixou bem claro que não era uma questão de regras, mas era uma questão de princípios. Não era questão de viver religiosamente aquilo que Deus estava colocando, mas de compreender no nosso coração qual é a vontade de Deus para nossas vidas e viver a vontade de Deus para as nossas vidas. À medida que nós começamos a viver, e todo o livro de Deuteronômio fala sobre isso, por isso que você deve lê-lo, amém? Alô? Quantos aqui desejam ler Deuteronômio? Não mente agora, pode falar a verdade. Amém, irmã? Leia Deuteronômio, vai ser bênção na tua vida. Quando nós começamos a compreender todas essas coisas e a viver, nós começamos a receber bênçãos.
Nesse pequeno trecho que eu li, ficou bem claro isso. Você vai viver estas verdades e você vai ser abençoado na terra que o Senhor te dá. Bom, ler Deuteronômio, nem todos ainda estão animados, mas quantos querem ser abençoados aqui? Ah, sim, agora você levantou sua mão, né? Eu espero que a outra coisa acompanhe. Leia Deuteronômio também, tá? Para ser abençoado. Muito bem. Outra coisa importante que diz aqui no verso 2 é que essas coisas foram ordenadas para você, para o teu filho e para o filho do teu filho. E aqui entra uma compreensão maior de que o meu amor a Deus vai levar bênçãos e vai levar um estilo de vida até para os meus netos. Até os meus netos serão abençoados e aprenderão a viver os princípios de vida que Deus tem para a minha vida. E aprenderão o que significa amar a Deus. Isso é uma coisa muito gostosa, amados, porque eu vejo isso na minha vida. Os meus avós amavam e buscavam a Deus, os paternos e os maternos. Os meus pais amam e buscam a Deus. Eu, os meus irmãos e as nossas famílias amamos e buscamos a Deus. As minhas filhas e os meus sobrinhos amam e buscam a Deus e o obedecem. E em nome de Jesus, quando começarem a chegar os netos, ainda não, né, pastora Vilsa, mas em breve, quem sabe. Mas eu vejo a pastora Vilsa aqui com o João e falo, e com a Vitória também, né, porque a Vitória está uma bênção, é que nós não vemos a Vitória aqui. Como é gostoso você poder ver a tua família envolvida nisso. Tem gente que diz assim, ó, a decisão da salvação é uma coisa pessoal, é uma coisa individual. Do jeito que eu escolhi Jesus, os meus filhos têm que escolher o que eles vão querer na vida deles. Não! Em nome de Jesus, não. Esquece essa mentira que o diabo colocou na tua mente. Em nome de Jesus, aquilo que Deus tem para nós, o temor a Ele, as bênçãos, a obediência, o amor a Ele, é algo que vai se estender de nós aos nossos filhos e aos nossos netos por todas as gerações, em nome de Jesus. Em outras palavras, o mundo, os povos, apresentam vários deuses. Mas apenas o Senhor é Deus e não há outro. Volta um pouquinho comigo aí em Deuteronômio capítulo 5. Está na página do lado, achou? Deuteronômio 5? Vai comigo ali no versículo 6. Moisés está contando a experiência dele no monte, quando ele recebeu a lei. E ele diz assim, Deus disse para ele, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás, e aí continua. Você sabe do que está falando aqui? Se você disse os 10 mandamentos, você acertou. Os 10 mandamentos. Mas pastor, isso não está em Êxodo 20? Está em Êxodo 20, mas está aqui também, repetido. Não falei que Moisés repetiu tudo? Oh, muito obrigado, presbítero, Deus abençoe. Moisés repetiu tudo, inclusive os 10 mandamentos.
E ele começa ali falando sobre não ter outros deuses. Antes disso, ele está falando assim, olha, lá no Egito, eles cultuavam outros deuses, e vocês aprenderam aquela cultura anterior. Toma cuidado para você não voltar a fazer aquilo que você fazia lá antes. Toma cuidado para você não cair no mesmo costume que eles tinham lá. Não adore outros deuses, somente o Senhor é Deus. Não dê a eles culto. Não adore as suas imagens. Agora, lembra aí, quando Moisés subiu no monte, ficou 40 dias no monte, recebendo de Deus essa palavra, o que o povo de Israel fez? Gente, ninguém sabe mais onde foi parar esse tal de Moisés, vamos fazer para nós um Deus. E do mesmo jeito que eles faziam no Egito, eles pegaram o ouro que eles tinham lá, fizeram um bezerro e começaram a prestar culto a esse bezerro e a fazer festas para esse bezerro. Porque era o que estava no coração deles. Bom, estou falando de Israel, mas eu quero contextualizar para nós agora, amém? Nós não somos Israel, não estamos no Egito há 1500 anos atrás, estamos aqui em 2022, Brasil. Quantos deuses há na tua vida? Um só, pastor, eu já me converti, o Senhor Jesus é o meu Deus. Amém? E as coisas que você tinha lá no teu passado, que eram teus deuses? A palavra de Deus nos orienta e nos exorta de que nós precisamos tomar cuidado com os deuses da atualidade. Os deuses modernos, os deuses se modernizaram, você sabia disso? Os deuses da atualidade, um deles se chama dinheiro. Conhece o Deus dinheiro? É aquele que você não pode viver sem. Mas eu preciso do dinheiro, pastora, para comprar as coisas. Sim. Mas nós precisamos tomar cuidado. Porque em Timóteo, a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que alguns nessa cobiça atormentaram a sua alma com muitas dores. Interessante porque Jesus Cristo também falou sobre isso lá em Mateus 6, quando ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou vamos nos dedicar mais a um e aborrecer ao outro. E depois ele diz assim, não podeis servir a Deus e às riquezas. Os deuses se modernizaram. Um Deus da atualidade se chama dinheiro. E se nós estamos dispostos a amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Porque, de repente, do nada, a gente começa a focar mais no dinheiro do que em Deus. A gente começa a depender mais do dinheiro do que de Deus. Porque se você não tem o dinheiro, você vai se dedicar ao teu trabalho, porque você precisa do dinheiro. E aí nós começamos a deixar de lado aquele que é a razão da nossa vida, que é o Senhor. E rapidinho, esse dinheiro toma o lugar do nosso coração. Não podemos ter outros deuses. Um outro Deus que está assolando as vidas é o medo. Pastora, o medo não é meu Deus, não. Muitas pessoas ficam oprimidos debaixo do medo. Medo do amanhã, medo da doença, medo da morte, medo de perder coisas na sua vida. E o medo se torna um grande Deus no coração dessa pessoa. Quando Jesus Cristo disse assim, que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Há uma guerra espiritual para que o medo saia de nós e o amor de Deus encha o nosso coração. E diz assim, o medo produz tormento. Lembra de Adão no jardim do Éden, quando ele pecou? Adão pecou e imediatamente ele fez o quê?
se escondeu de Deus. E quando Deus chega e o chama, Adão, onde estás? E ele se apresenta, e Deus pergunta, por que você está escondido aí? Ele fala o quê? Porque eu tive medo. Nessa hora ele já estava demonstrando que a confiança dele não estava mais no Senhor. Bill Johnson diz assim que o medo é a fé no Deus errado. Porque quando a gente tem a nossa fé e a nossa confiança no Deus certo, o perfeito amor lança fora o medo. Se queremos amar a Deus de todo o nosso coração, amados, precisamos abandonar os deuses. Outro Deus que acontece muito no nosso meio é amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aliás, esse era o problema das autoridades que estavam questionando Jesus. Os escribas, os fariseus, os saduceus, aqueles sacerdotes que queriam matar Jesus. O maior problema deles era esse: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Significa nos importarmos mais do que o que as pessoas vão falar de nós, do que fazer e viver a vontade de Deus em nossas vidas. Nos preocupamos mais de quais serão as consequências se alguém descobrir a nossa fé, se alguém questionar a nossa fé. Estamos mais preocupados no que as pessoas estão pensando sobre a nossa fé, do que de fato no Deus que é a nossa fé. Amar mais a glória dos homens é um Deus que se coloca no lugar do nosso Deus. É interessante porque a palavra de Deus nos ensina tantas coisas aqui em Deuteronômio. Você está em Deuteronômio 6 ainda? Melhor, no Deuteronômio 6. Eu separei um versículo aqui, mas eu acho que eu anotei ele errado. Quando a palavra de Deus nos diz que nós não devemos ter imagens de escultura. Ah, aqui, ó. Aqui. Capítulo 5. Está comigo aí no capítulo 5? Verso 7, não terás outros deuses diante de mim. Verso 8, não farás para ti imagem de escultura. Verso 10, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Diga comigo, eu amo o Senhor. Quando nós estamos amando a Deus, a misericórdia dele está sobre a nossa vida. E nós vamos fazer as escolhas certas. Amar a Deus significa fazer as escolhas certas. Outro mandamento de Deus que está aqui é não tomar o nome do Senhor em vão. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque toda hora a gente fala, ai Jesus, meu Deus, uau, sério mesmo? Meu Jesus, Senhor da glória. E a gente começa a usar Deus e Jesus como exclamação para tudo que acontece na nossa vida. Eu faço muito disso, amados, reconheço meu erro, por isso que o Espírito Santo falou para mim que eu preciso amar mais a Deus. Porque uma das coisas que a palavra de Deus nos diz é que nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão. E é interessante, porque quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, ele começa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é algo santo. Diga comigo, o nome de Deus é santo. Por isso ele não pode ser profanado. Por isso ele não pode ser usado inutilmente. Por isso nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, para não usarmos o nome do nosso Deus em vão. O judeu tem tanto medo disso que ele nem fala. De tanto medo que ele tem de tomar o nome de Deus em vão. Mas eu quero te dizer o que está lá em João capítulo 14. Jesus Cristo ensinou assim, quer abrir comigo? Abre lá. João 14, 13 e 14. Eu espero você abrir. João 14. 13. Está comigo aí?
Diz assim, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu leio esse versículo e eu me pergunto: Senhor, nós compreendemos o poder que há no teu nome? Nós já estamos entendendo qual é o valor de pedir alguma coisa em teu nome e qual é o poder que está envolvido nisso? Quando a palavra de Deus diz que usar o nome do Senhor em vão é algo que a gente não deve fazer, será que nós já entendemos por quê? E qual é a importância de nós santificarmos o nome do nosso Deus? Isso faz parte de amar a Deus. A outra coisa que fala ali é sobre o descanso do sábado. Ok, nós não somos sabatistas, nós não vamos fazer o descanso do sábado aqui entre nós. Mas o descanso do sábado nos fala de alguma coisa muito importante, porque ele veio porque Deus descansou no 7º dia após ter finalizado a obra de criação. Isso nos diz de que o trabalho tem um fim e tem a hora de descansar. Dona de casa diz o quê? Trabalho de casa não termina nunca. Para aquele que é dono do seu próprio negócio, o trabalho, se você bobear, não termina nunca. E Deus poderia ter continuado a criação após o 6º dia. Ele podia ter criado mais coisas no 7º dia, no 8º, no 9º, não podia? Mas teve uma hora que ele disse: pronto, final, acabou aqui, agora eu vou descansar. E descansar em Deus, amados, significa que eu confio nele para me trazer a provisão do meu dia de amanhã. Descansar em Deus significa que amanhã está aos cuidados do Senhor e hoje eu posso colocar a minha alma nele e me deleitar, me alegrar na sua presença. Para nós hoje isso fala de tirar tempo para Deus. Para nós hoje isso fala de tirar tempo para estar na presença de Deus e deleitar a nossa alma nele e descansar nele. E simplesmente dizer: tu és o meu Deus, eu confio em ti. O judeu, ele precisava entender que ele precisava parar de trabalhar 1 hora. E até o servo dele tinha direito ao descanso também. E até o estrangeiro também tinha que parar e descansar um pouco. E Jesus diz para nós o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando nós aprendemos a descansar em Deus e a separar para Ele o nosso melhor tempo, a nossa melhor adoração, a nossa melhor devoção, para dizermos: Deus, eu te amo, tu és a pessoa mais importante da minha vida e eu quero dedicar esse tempo a ti, e eu quero dedicar isto a ti, e eu sei que eu posso parar de fazer as outras coisas porque o Senhor está cuidando da minha vida e eu posso me dedicar a ti agora. Qual é o principal mandamento? Jesus poderia ter citado qualquer um desses 4. Aquele escriba estaria feliz. Mas Jesus disse: o principal é: você só tem um Deus, ame-o de todo o teu coração. Você só tem um Deus, ame-o de toda a tua força. Esse é o principal mandamento. E aí vem a pergunta, né? Como eu tenho amado a Deus? Essa pergunta ela é meia dolorosa. Porque agora a gente tem que pôr um termômetro de amor. Um amorômetro. Gostou da palavra nova, Lu? Amorômetro. Vamos medir como é que amamos a Deus. É interessante, vai comigo lá em Apocalipse capítulo 1. Ou melhor, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Verso 1. Está comigo aí?
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Uau, que igreja é essa? Aliás, a igreja de Éfeso foi a casa do apóstolo João por muito tempo. O apóstolo João foi bispo de Éfeso por muitos anos. O apóstolo João conhecia bem essa igreja. Aliás, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele elogia lá o amor que os efésios tinham por Deus, que aquela igreja tinha por Deus. E aqui, então, você vê, é o próprio Senhor Jesus falando à igreja: olha, eu estou vendo como vocês trabalham para mim, o teu labor, a tua perseverança. Eu vejo que você não suporta as pessoas más. Eu vejo que você prova para ver se as pessoas são de Deus de verdade, se são apóstolos de verdade. E se não são, você denuncia a mentira. Vocês são perseverantes. Vocês estão suportando provas por causa do meu nome. Vocês não estão esmorecendo diante das lutas. Uau, que igreja! Você podia pensar assim: eu quero ser assim quando eu crescer, amém? Não, você não quer ser assim quando você crescer? Sim, eu quero ser assim quando eu crescer, eu quero ter tudo isso aqui na minha vida. Só que olha o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como assim? O que aconteceu? O que estava errado? Era uma igreja atuante. Era uma igreja trabalhadora. Era uma igreja envolvida. Era uma igreja perseverante. Era uma igreja que enfrentava as lutas de peito aberto. Era uma igreja firme. Mas que em algum momento esqueceu que a principal razão de estar ali era o quê? O amor a Deus. Por que você está aqui hoje? Por que você saiu da tua casa hoje de manhã e veio para a igreja? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E eu fiquei pensando nessa palavra, e eu entendi que por mais que muitas vezes estejamos servindo a Deus e fazendo muito pelo Senhor, talvez não estejamos fazendo de todo o nosso coração, nem de toda a nossa alma, nem de todo o nosso entendimento, nem com toda a nossa força. Porque Jesus não disse que eles não amavam mais a Deus, mas que eles haviam abandonado o primeiro amor, que é aquele amor mais puro, mais pleno, mais entusiasmado, né? É igual alguém começa a namorar com a outra pessoa até casar, fica assim, igual Daniel a Tainá, igual o Mateus e a Luane, né? Aquele amor. Aí depois que casa, passam os anos, né? Você nem lembra de mais falar para a pessoa que você ama, né? Porque você já abandonou o primeiro amor, agora você já está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto amor, no 18º amor. O primeiro amor já ficou lá para trás, não sei, em algum lugar você perdeu ele. Não quer dizer que a igreja não amava mais a Deus, mas talvez não tivesse mais amando como ele queria ser amado. Entende a diferença? Lá em João 21, não precisa abrir, Jesus Cristo chega para Pedro, após ter ressuscitado, e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Eu imagino, Fausto, Pedro chegando no túmulo de Jesus, entrando lá e vendo vazio, saindo correndo dizendo: gente, Jesus ressuscitou. Gente, Jesus ressuscitou. Ele devia estar numa alegria tão grande de ver Jesus ressurreto.
E de repente, naquela plenitude, eles estão ali almoçando com Jesus. Uau, bem que podia ser hoje, né? A gente almoçando com Jesus, um peixinho na beira da praia. Eles ali almoçando com Jesus, e eu acredito que todos eles muito felizes, entusiasmados, vendo Jesus ali ressuscitado. Uau, que coisa linda, maravilhosa. Aí Jesus senta de lado com Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Eu, se fosse Pedro, ia dizer assim: mas lógico, Jesus, estou super feliz que o Senhor está aqui de volta. Uau, tudo aquilo que o Senhor pregou, as expectativas para o futuro. E por 3 vezes Jesus pergunta para ele: você me ama? Qual é o principal mandamento, amados? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: e ao próximo. E aí nós vamos lá para Levíticos 19, não precisa ir comigo lá. Mas lá em Levíticos 19, verso 18, a palavra de Deus diz: mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele termina assim: eu sou o Senhor. A mesma fé em Deus que você tem para amar a Deus sobre todas as coisas, você precisa ter para amar o teu próximo. E se você pegar outra vez lá nos 10 mandamentos e começar a ler os outros mandamentos, do 5º ao 10º, você vai ver que os outros mandamentos agora estão relacionados ao amor ao próximo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Todos os mandamentos, então, agora estão relacionados ao próximo. A maneira como eu me relaciono com a pessoa que está perto de mim. E sabe o que o Espírito Santo me falou? Um correto relacionamento com Deus vai nos levar a um correto relacionamento com o nosso próximo. Se nós estivermos amando a Deus sobre todas as coisas, certamente aprenderemos a amar também o nosso próximo como a nós mesmos, como a palavra de Deus nos fala. Lá em 1 João 4, abra comigo lá em 1 João 4. O apóstolo do amor, que foi bispo de Éfeso, que descobriu que a igreja dele tinha abandonado o primeiro amor, diz assim, 1 João capítulo 4, verso 19. Está comigo aí? 1 João 4, 19. Diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu poderia falar tanto sobre isso, amados. Infelizmente não vou poder. Eu tenho que deixar você ir almoçar. Mas lá em 1 Coríntios 13, você conhece aquele texto que fala sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Nós sabemos que amar não é grande eloquência, saber falar bem. Amar não é ter conhecimento e sabedoria na maneira de falar. Isso é educação, isso não é amor. Amar não é ter grande fé, porque ele diz, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes. Amar não é ter uma grande fé. Amar não é uma pessoa otimista, que tem pensamento positivo, que está sempre olhando as coisas pelo lado bom. Você já viu essa pessoa? É um barato, né? Eu acho o máximo. O mundo está despencando ao redor, a pessoa está vendo tudo pelo lado bom da vida. É aquela pessoa super otimista. Eu não sou assim, eu admiro muito pessoas que são, porque eu não sou. Amar não é
Amar não é grande generosidade, porque a palavra de Deus diz: ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu me distribua todos os meus bens para os pobres. Amar não é ser proativo. Amar não é autodoação. Amar não é nada disso, não. Isso tudo são coisas muito legais que as pessoas fazem e pelas quais elas podem ser muito admiradas. Mas isso não significa que elas estejam amando. Mas depois que o texto fala o que é o amor, ele fala: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. É olhar para a pessoa que está ao meu lado, e mesmo que ela esteja me fazendo sofrer, eu não vou deixar de amá-la. Uia, como isso é difícil. É olhar para a pessoa que está ao meu lado, e mesmo que ela faça algo que me decepcione muito, eu vou olhar para ela e não vou deixar de amá-la. Ainda que aquela pessoa me deixe na mão, eu vou continuar estendendo a minha mão para ela e dizendo: fica aqui perto de mim. A gente vai caminhar junto, porque eu te amo. Como Jesus disse, né? Andar 2 milhas, comer o sal e outras coisas mais. Qual é o principal de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Algumas perguntas. Será que estou amando ao Senhor dessa maneira? Como eu tenho demonstrado o meu amor a Deus? Tenho dado a Ele o meu melhor? Minha adoração na igreja, meu tempo devocional? Tenho submetido as vontades do meu coração a Ele, desejando fazer a vontade dEle? Como tenho amado ao meu próximo? Lembrando que o próximo começa desde a pessoa com quem você se casou, se você já é casado, né? Se estendendo para os teus filhos, os teus pais, o vizinho, a pessoa da quitanda, o irmão da igreja que senta aí perto de você. E assim você vai. A pessoa que trabalha com você, que você já está cansada dela, mas que você tem que continuar amando. Aquela pessoa que você não aguenta mais ver no serviço, mas ela está lá todo dia. E que você fala assim: agora eu vou amar essa pessoa como eu amo a Deus. A maneira como eu trato os que estão ao meu redor demonstra o meu amor a Deus? A maneira como eu trato as pessoas que estão ao meu redor demonstra o meu amor a Deus? Vamos ficar de pé? Só para você dedilhar caminho no deserto? Espírito Santo, o que o Senhor quer falar conosco nesta hora? Quando eu te perguntei, Senhor, o que nos falta para vivermos esta vida sobrenatural? E o Senhor me deu esta resposta. Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, que o Senhor sonde agora a nossa mente, o nosso coração. Nós não aceitamos aqui nesta manhã nenhum intruso invasor que venha com acusações ou que venha com justificativas. Em nome de Jesus eu coloco por terra
todo inimigo de Deus que se levante nas nossas mentes com pensamentos que não vêm do Senhor agora. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Meu querido, minha querida, se você deseja ouvir o Senhor falando com você, concentre-se nele, Ele está aqui. Jesus, como precisamos de Ti. O Senhor nos diz na Tua palavra que o Senhor é aquele que nos conduz ao Pai. Conduz-nos ao Pai nesta manhã, Jesus. Que neste lugar possamos receber do Teu amor sobre os nossos corações. E possamos ser levados a um relacionamento mais profundo contigo. Senhor, é certo que no passado, em outras religiões, nós não entendemos e não aprendemos o que era Te amar. É certo também, Senhor, que por aquilo que o mundo nos mostra, nós não aprendemos o que é temer o Teu nome, o que é Te respeitar, o que é Te amar. É certo, Jesus, que muitas vezes nós usamos os padrões aprendidos no nosso passado, quando nós não Te conhecíamos, e tentamos usá-los agora, nesse novo tempo. Mas, Senhor, nesta manhã, nós queremos nos desvencilhar de tudo isso, para dizer que não queremos os padrões do passado. Queremos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, porque o Senhor é o amor. Porque ninguém teve maior amor do que o Senhor ao dar a sua própria vida por nós e ainda nos chamar de Teus amigos. Como precisamos aprender a Te amar, Senhor. Como precisamos aprender a colocar a nossa confiança total e completa em Ti. Como é fácil, Senhor, nós colocarmos o dinheiro em primeiro lugar na nossa vida. E ficamos mal-humorados, e ficamos preocupados, e ficamos ansiosos se não temos dinheiro. Enquanto é o Senhor que nos sustenta. Como é fácil, Pai, colocarmos o medo na nossa frente, a incredulidade. E já começamos a achar que nada vai dar certo. Em vez de olharmos para Ti e confiarmos que o Senhor, que deu o Seu próprio Filho por nós, nos dará graciosamente todas as coisas. Eu vejo o Senhor abraçando pessoas neste lugar. Receba o abraço do Senhor aí onde você está. Sinta a presença dEle te tocando. Receba o amor do Senhor no teu coração. O que você quer dizer ao Senhor agora?
Como você pode dizer ao Senhor que você o ama? Diga a Ele. Santo, santo. Santo é, Senhor. Senhor, ensina-nos um correto relacionamento contigo, para que possamos também viver um relacionamento correto com aqueles que estão ao nosso redor. É certo, Senhor, que muitas vezes olhamos para as pessoas e pensamos, não estou amando essa pessoa como deveria. É muito fácil quando enxergamos isso, Pai. Mas que possamos entender que se tivermos um relacionamento correto contigo, isso também vai acontecer. O Senhor nos ensinará a amar essas pessoas que estão ao nosso lado. E poderemos demonstrar na vida delas de verdade o que é o amor. Santo é, Senhor. Se você quiser, eu vou fazer uma oração agora e eu gostaria que você repetisse ela comigo. Mas não repita simplesmente. Faça desta oração a tua oração. Ore comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, nós fomos confrontados com a tua palavra. E nesta manhã, nós desejamos renovar a nossa aliança de amor contigo. Tu és o nosso Deus. Tu és o meu Deus. E eu quero te amar sobre todas as coisas na minha vida. Espírito Santo, eu te peço agora que toda vez que eu não estiver te amando desta maneira, o Senhor me mostre, o Senhor chame a minha atenção, porque eu quero te amar com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha vida, como diz na tua palavra. E nesta manhã, eu declaro que eu quero aprender a ter um relacionamento correto contigo, Pai, como Jesus Cristo tinha. E eu quero aprender a amar ao meu próximo como a mim mesmo, para que o teu amor possa fluir da tua presença sobre a minha vida e de mim para as pessoas que estão ao meu redor. Em nome de Jesus. Eu derramo agora isso que eu estou vendo sobre a tua vida, meu irmão. Receba o amor de Jesus fluindo do trono de Deus sobre você. E se você quiser, abra os teus braços, porque Ele vai fluir de você para as pessoas que estão ao teu redor. Receba o amor sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Seja impactado por esse amor. Toque as pessoas com este amor. Ame as pessoas com este amor. Isso vai fazer diferença, porque as pessoas vão ver Deus em você. Obrigada, Jesus. Obrigada por esta manhã. Obrigada por esse tempo de adoração na tua presença. Obrigada pela tua palavra sobre as nossas vidas. Peço que o Senhor nos leve agora na tua paz para as nossas casas, nos livrando de todo o mal. E que esta semana, Pai, nós possamos ter muitas experiências sobrenaturais do nosso amor a Ti e do nosso amor ao próximo, segundo esta palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aplaude ao Senhor, Ele é digno.